Patrícia, nossa primeira visitante, junto com o Yuri. Sejam todos muito... Vocês podiam aproveitar que estão entrando e colocar... Obrigado, hein? Ajudou. Obrigado. E a colocar de onde estão. Como a Primorais aqui, que já avisou que está de Portugal, né? A dica surf, eu vou até anotar para te seguir também, campeão. Estou seguindo todo mundo que pode me ajudar a evoluir no surf. Minha nova paixão. Aliás, se a gente não tomar cuidado, eu não vou falar nada de... Só vou falar de surf aqui, cara. Eu estou realizando um sonho de infância, estou surfando. Eu não pude surfar na minha juventude, meu pai me proibiu. Estamos falando de mais de 40 anos atrás, eu tinha 16 anos. Pegava pranchinha de isopor no Guarujá, queria surfar. Comecei a apresentar uns amigos meus da praia para meu pai ficou desesperado, vendo tatuagens, imaginando tudo que ele, no seu... o que na época faziam todos pensar, essa relação de associação, infelizmente, com rock, surf, tatuagens, né, de 45 anos atrás. E meu pai, quando eu entrei na faculdade de medicina, ele vendeu apartamento. E a gente, na minha época, obedecia ao pai, né? Ele disse que não tinha surf para mim, que eu tinha que focar na minha medicina. Assim eu fiz. Mas isso não impede que depois de velho eu não possa retomar os sonhos da infância e da juventude. E com isso, trazer uma sensação de bem-estar, saúde física, mental, realização pessoal, a elevação da autoestima e provocação de neuroplasticidade, né? Meu cérebro se adaptando a novas atividades, a desenvolvendo novas habilidades, fazendo novas conexões neuromotoras. Não tem idade isso. Idade, eu conheço jovens que passam na minha sala de clínica com 20, 30 anos mortos de velhos, né? Não é sobre idade, é sobre energia. Eu sei que eu tenho 20 anos de energia, é isso que importa, né? E você que me julga, dá uma olhadinha no espelho e vê quantos anos você tem de energia antes de fazer graça. Surf Dicas, acabei de anotar, logo logo estou te seguindo. Vou seguir todo mundo que puder me ajudar a evoluir. Muito bom, hoje a live é mais focada e mais avançada. Então, se quiserem fazer perguntas, façam umas perguntas melhores, hein? Não vem com perguntinha, que eu não vou nem responder, eu senão desligo tudo isso. Eu estou chamando, hoje a live é uma live para pós-graduação, um movimento que eu estou liderando, maravilhoso, sobre saúde integrativa, né? Marcelo Bonanza e eu estamos trazendo um movimento para todo profissional de saúde, todo o conhecimento de saúde integrativa. Estou feliz de ver que o Brasil inteiro, de todos os lugares, está aqui comigo. Muito feliz, obrigado por estarem compartilhando. E queremos, né, essa live para todos os profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiros, biomédicos, psicólogos, farmacêuticos, educadores físicos, fisioterapeutas, estão todos lá dentro da pós-graduação, aprendendo tudo sobre saúde integrativa. E hoje eu estou trazendo um dos professores, um especialista em medicina de precisão, um cara que tem muito conhecimento para agregar, né? Quem é da área de saúde normalmente tem uma certa resistência a estudar bioquímica pela complexidade, por não entender as conexões que a bioquímica tem. Eu acho que a indústria da doença tem um modelo de ensino proposital. Te ensina a bioquímica no primeiro ano quando você nada entende e só decora. Mas lá no quarto, quinto ano, para o sexto, quando você começa a entender a fisiopatologia das doenças, é ali que você tinha que entender mais de bioquímica e fisiologia, mas não te dão mais. Porque depois o que interessa para o ensino é ensinar você a diagnosticar e tratar, né? E ser um drug dealer da indústria farmacêutica. Porque quem pensa e raciocina e quer buscar a causa raiz dos problemas, precisa de bioquímica e fisiologia. Então você vai ter que ampliar, foi o que eu fiz na minha vida. Voltei a estudar absolutamente tudo de bioquímica. Falar de azul de metileno, talvez hoje eu fale de azul de metileno, vou até anotar para você. Eu estou usando, minha mulher está brava, porque tudo sai azul para todo lado. A primeira vez que ela viu o vaso sanitário azuladinho ali, ela ficou um pouco assustada. Mas é um excelente agente mitocondrial. Então essa live é para profissionais de saúde e você que é entusiasta da saúde. Combinado? Então, olha lá, o Rodolfo já está aí. Hashimoto, nós vamos falar disso. Ozonioterapia
É uma das formações que a nossa pós-graduação Universo Saúde Integrativa vai lhe capacitar. Ao final dessa pós-graduação, 420 horas, registrada no MEC, na plataforma da Anhanguera, da Cogna, a maior plataforma de ensino do planeta, nós instalamos a pós-graduação, que, após concluída, lhe dá direito, segundo o Ministério da Saúde, a absolutamente todos os profissionais de saúde de aplicarem práticas integrativas na sua clínica. E aí, a sua vida vai mudar. Absolutamente vai mudar. Tá bom? Tem cura para o diabetes tipo 1? Não. Tem controle. Mas se você não cuidar daquilo que causou diabetes tipo 1, ela pode desenvolver doenças autoimunes. Então, infelizmente, a diabetes tipo 1 vem tão precocemente que pega a família de surpresa. Mas o seu maior problema não é isso, é não cuidar e desenvolver outros problemas de reações autoimunes, como foi a perda do pâncreas, inclusive. Vamos lá? Procurar aqui o meu amigo, professor. Cadê você, o Rodolfo? Pede para ser chamado aqui, cara, é mais fácil, vai. Pede para eu te chamar. Matheus, tô amando surfar mesmo, cara. Já falei, se a gente não tomar cuidado aqui, vou falar só de surf. Cadê Rodolfo? Rodolfo Tamburim? Vai, pede para ser chamado, vai. Opa, acabei de ver sua manifestação. Insulina 0,9, glicose baixa, significa que como você tem uma glicemia baixa, você não ativa a sua insulina, a sua pâncreas, e tá tudo bem. Tá todo mundo tão acostumado a ver insulina alta que quando vem insulina baixa fica achando que é doença. Rodolfinho. Olha só essa pergunta. Tenho melasma. Que tipo de profissional integrativo eu devo procurar? Endócrino ou nutrólogo? Nenhum dos dois é integrativo. Se você quer um profissional integrativo, aí você vai procurar um endocrinologista, que é super especialista, aquele que sabe muito de pouco e não tem mais noção do todo. Desculpa, né? Então, você não quer um profissional integrativo para o melasma? Eu vou dizer, nem médico você precisa. Um bom nutricionista funcional integrativo ajuda mais do que qualquer médico que não sabe sequer entender que tem que buscar a causa raiz para melasma. Ele acha que melasma não tem cura. Então você vai estar procurando um profissional. Esse é um paradoxo que vocês têm que parar de ter. Você quer um profissional integrativo? Procura. Agora, você quer um profissional integrativo, endocrinologista, você vai encontrar um a cada 10 milhões. Né? E justamente tudo que a gente faz na integrativa é oposto à endocrinologia. Nós não concordamos com eles. Eu não concordo em absolutamente quase nada da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Lembrando que sociedades médicas não são donas da verdade. É um grupo de médicos que tem um CEP, abre um CNPJ e tem consensos em comum. Pensam igual. É uma turminha, uma patota que pensa igual. E, em geral, são grandes reféns da indústria farmacêutica na sua vida, porque endócrino não sabe nem emagrecer os pacientes, precisa da canetinha. Por isso que tem essa euforia na endocrinologia, porque agora a indústria farmacêutica desenvolveu uma droga para eles emagrecerem, enquanto profissionais integrativos, nutricionistas integrativos, emagrecem o mundo inteiro sem droga. Mas é lógico que quem precisa querer isso é você, paciente. Porque se você quer procurar a causa raiz dos seus problemas, procura um profissional integrativo. Se o que você quer é aliviar os seus sintomas, pode procurar qualquer especialista que logo logo ele te medica. E aí é totalmente diferente. Então é exatamente sobre isso, inclusive, por isso que o Rodolfo está aqui, para nos ajudar a entender melhor tudo isso. Rodolfo é um naturopata com muito conhecimento em bioquímica, mas acima de tudo um grande expert em medicina de precisão. Né? Já tem muito conhecimento de genética, inclusive, por causa desse conhecimento bioquímico. Aliás, uma das passagens mais bacanas foi ele avaliar um teste genético meu. E ele fala, Baracate, acho que não vai dar para eu passar para você o teste por telefone, eu não vou precisar fazer uma visita pessoal, porque eu estou um pouco assustado com o seu teste genético, ele está muito ruim. E aí ele foi lá conversar comigo, e aí a gente falou, tá tudo bem, eu sei que minha genética é péssima. O que eu posso fazer? Isso é uma herança. O que eu posso fazer é cuidar da minha epigenética e tentar viver a melhor vida desativando essas informações genéticas. Então, na medicina integrativa, você tem que ter o conhecimento da genética e da epigenética. A genética você não tem nada a fazer tanto. Mas aqui na epigenética é onde tudo acontece. Só lembrando vocês que mais de 70%, 80% de todas as doenças que vivemos hoje, elas são evitáveis.
Elas são todas evitáveis, são crônicas evitáveis pelo estilo de vida. Rodolfo, dá um alô para todo mundo. A maioria já te conhece, quem não te conhece vai conhecer. Bom, me ouve bem? Ótimo. Maravilha. Seja muito Bom, grande. bem-vindo, Muito Rodolfinho. obrigado, muito obrigado. Grande honra de novo estarmos juntos nesse papo. Eu gosto de chamar de aula live, né? E que é um assunto, bom, eu sou suspeito, sou apaixonado por esses assuntos, os assuntos de base. Eu costumo comparar esse nosso papo de hoje, a bioquímica e a genética, ela está para a área da saúde o mesmo que a tabuada está para a matemática. Então, você não consegue galgar equação de segundo grau se você é limitado em tabuada. Se você precisa O de básico. calculador, é o básico, né? Porque o somar, o subtrair é muito fácil. Então, todo mundo pega o superficial. Agora, quando entra em tabuada, as pessoas começam geralmente a ficar, tem um delay ali para isso, né? E é isso que eu tenho me debruçado já há bastante tempo, não conto o tempo para não revelar a nossa real idade, né? A cronológica. E é uma grande honra, de novo, meu amigo, estar aqui contigo para a gente falar desses assuntos que nós dois, inclusive, somos apaixonados. Isso, você bem sabe. Tanto que quando a grade vai montar as lives, já bota logo o Baracate com o Rodolfo, que eles se entendem lá. É isso. Sempre é a primeira live. É Os dois isso. mais dispostos aí, sem dúvida nenhuma. Estou vendo um monte de gente perguntando, Hashimoto, lipedema, isso tem alguma coisa a ver com a nossa live de hoje? Com certeza. Espondilite degenerativa lombar. Espondilite. Então tá todo mundo com doença crônica. E a medicina tem o que para você? Drogas. Drogas. Medicamentos e drogas. Não deu certo? Vamos tentar uma cirurgia. Ah, não deu certo? Que tal uma cadeirinha de roda para você? Né? Eu já vi isso. Paciente com 5 anos de fibromialgia, recebendo infiltrações no joelho, recebendo todas as drogas derivadas de morfina, sem nada melhorar, porque ninguém foi tratar a causa raiz. E Uhum. tratar a causa raiz da fibromialgia foi tratar os anseios mentais, a ansiedade, o sono e o intestino dela, que ninguém nunca olhou. Né? Essa paciente foi, depois da última tentativa, o médico disse que não tinha mais nada a fazer, que ela tinha que se preparar para uma cadeira de rodas e possivelmente ela tinha que começar comprando um andador. Ela foi para minha clínica, sou forçada pela filha, nem olhava na minha cara, Rodolfo, porque ela estava desacreditada. O último médico tinha dito que ela ia melhorar, trocou todas as drogas. Quando ela chegou em casa, jogou no Google, eram os mesmos sais, eram absolutamente os mesmos sais. Só tinha trocado o nome comercial para enganar o paciente. Então, quando eu a conheci, eu falei: não quero falar de remédio, não quero falar de medicação, eu não vou lhe prescrever nenhuma droga. Eu quero falar com a senhora do seu sono, das suas emoções, do seu intestino. Daqui a pouco ela foi levantando a cabecinha, olhando para mim assim, e aí ela foi conectando comigo. Essa Uhum. mulher tem 58 anos, em 30 dias ela perguntou se era normal as dores terem diminuído, em 60 dias ela está andando de scooter e fazendo academia, musculação. E o milagre, qual é o milagre do Nenhum milagre. É ouvir o paciente, entender a história dele, ver o comportamento epigenético dele, e se o comportamento dele tem influência na doença dele, agir na causa raiz, fazer as mudanças. E essa paciente estava livre. O lipedema é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Né? São mulheres com estrogenismo, cintura e quadril, na sua grande maioria, uma grande quantidade de hormônios femininos natural, mas um estrogenismo externo, né? Plásticos, tudo que pode aumentar, mais um intestino inflamado, uma inflamação crônica, subclínica a vida toda, aquela celulite deixa de ser celulite, os macrófagos começam a aumentar a reação inflamatória nas pernas, nas coxas, nos braços, na canela. Pronto, você tem um lipedema. E aí todo mundo quer te operar. Nunca opere um lipedema antes de tratar a causa raiz, que é a inflamação, que é isso que a gente vai falar. Certo, Rodolfinho? Bora lá. Bora lá. Empolgado, Vamos empolgado. lá, então. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é inflamação crônica, né? E por que ela é tão devastadora para o cérebro. Também quero falar sobre qual a relação do intestino permeável e doenças neurodegenerativas, Uhum. impacto da glicemia, resistência insulínica e o desenvolvimento do Alzheimer. Tem alguma coisa a ver, né? Tudo isso? Então, vamos falar um pouquinho de estresse oxidativo, neuroinflamação. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Começamos por isso então? Vamos começar. Pera, deixa eu ver se tem alguma sequência aqui no que me deram. Tá. Você tem alguma sequência dada? Não, acho Olha, que eles eu.
deixaram a gente livre aqui para falar, né? Tem Podemos, alguns temas para abordar, a inflamação afetando o cérebro e como diagnosticar. Então, vamos falar disso. vamos lá. Aliás, o que que é o estresse oxidativo? Você acha que as pessoas precisam entender o que que é o estresse oxidativo? Eu acho muito incrível isso, sabe? Porque eu vejo algumas merchandisings em programas de televisão e aí tá vendendo algum produto, alguma fórmula lá, e aí a pessoa fala, não, isso daqui é super importante, é riquíssimo em antioxidantes, e as pessoas vendem essa palavra, que é um produto rico em antioxidante, como se as pessoas soubessem o que é uma molécula óxido-redutora, ou seja, uma molécula antioxidante. E as pessoas não sabem o que é especificamente isso e o impacto que isso deve ser no metabolismo. Primeiro, que é importante dizer que o radical livre, que é o grande pivô dessa reação, ele é necessário para a vida. Nós estamos, inclusive, aqui com esse grau evolutivo por causa do radical livre. Porque o radical livre, ele é altamente atraído para as bases do DNA. Ele tem uma afinidade eletrofílica absurda. E é pela presença do radical livre na nossa evolução que o DNA foi sendo ajustado para o meio e passar essa informação para a próxima geração e, com isso, termos a capacidade de sobrevivência. Então, o radical livre, ele não é um inimigo nosso. O problema... Rodolfo, eu estou te ouvindo muito bem, mas eu já vi umas 4 pessoas que eu não sei se elas não aumentaram o som delas, mas elas estão dizendo que o som está baixo. Então, antes de mais nada, a galera, o som do Rodolfo tá bom? O meu som tá bom? Porque assim, o Rodolfo vai tecer um monte de conhecimento agora e eu não quero desperdiçar o tempo dele nem a informação que ele vai passar para vocês. Não dá para ouvir? A senhora está me ouvindo, dona Neuza, ou só não ouve ele? Por favor, a gente. Tá dizendo som ok, gente, eu sei, me ajuda para eu saber. O som tá ótimo, aqui tá ok. Então são 3, 4 pessoas que são as mesmas reclamando. Veja o seu sinal, veja seu Wi-Fi. Vamos parar. Então, veja, não vou mais parar por isso. A grande maioria está dizendo que está ok. Senhoras, senhores estão reclamando, ajuste o seu canal de Wi-Fi, ajuste o seu áudio. Eu não vou mais interromper. Manda pau. Let's go. Então, quando a gente pensa em radical livre, a gente não pode ter medo do radical livre. O radical livre é essencial. Por exemplo, no momento que o Baracate hoje estava na academia, eu estava na academia também. O que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos aumentando a presença de radical livre nas fibras musculares. Para quê? Para que essas fibras musculares entendam a necessidade de adaptação. O treino gera essa pressão mecânica, tem um nome isso, chama mecanotransdução, que sinaliza para dentro da célula, opa, tem alguma coisa acontecendo. E essa resposta do radical livre é fundamental. Tanto que se você usa antioxidantes muito perto do teu treino, antes ou depois, você cega essa capacidade do seu corpo se adaptar à atividade física. A não ser aqueles atletas, Ironmans, que têm uma carga excessiva de radicais exorbitante de liberação de radicais livres. Exatamente. Gente, deixa eu só interromper rapidinho. Musculação é saudável, tudo, mas é inflamação. Você não está na academia ganhando músculos. Você está na academia rompendo fibras. Mas é uma inflamação desejada, controlada, que ele está querendo contar aqui para vocês. Vamos lá. Exatamente. Então, o que a gente está dizendo é que quando a gente começa a entrar em questões patológicas de inflamação, de estresse oxidativo, nós estamos dizendo que é a exacerbação e a cronicidade, ou seja, o tempo que isso acontece, longo. Então, o estresse oxidativo, o nome dele já está dizendo, nós estamos falando de um estresse, é algo acima do fisiológico. Esse estresse nós poderíamos chamar também de desequilíbrio redox, óxido-redução. O que significa isso, turma? Eu acho que todo mundo aqui já brincou alguma vez numa gangorra. Aquela gangorra, só faz sentido brincar na gangorra se o seu amiguinho, se a sua amiguinha tiver a compaixão de na hora que você estiver em cima, ele fazer você descer e depois você faz ele descer. Então, esse jogo de gangorra
É exatamente o que está acontecendo agora, enquanto nós estamos falando. Isso. Você notadamente sabe que quando alguém morre e depois de anos vão achar, às vezes, os fósseis dessa pessoa, obviamente aquela pessoa já não está mais lá, não tem mais órgão, não tem mais tecido, a não ser os ossos. Por quê? Porque ali o radical livre tomou conta. E ele não tem mais capacidade de ser neutralizado, porque teu corpo morreu, as suas células morreram. E por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que você tem a presença do radical livre, você tem a presença das enzimas antioxidantes, ou seja, enzimas que neutralizam o radical livre. E esse negócio fica numa gangorra o tempo inteiro. Buscando Você equilíbrio. buscando equilíbrio. O corpo é isso, é um equilíbrio dinâmico. Porque... Homeostase, dinâmica. Exato, exatamente. Porque o equilíbrio definitivo também chama morte, né? Quando bate assim, já era. Então é o equilíbrio dinâmico. Tá assim, depois volta para cá, depois volta para cá. E viemos da natureza, assim também é a natureza. Não faz sol o tempo inteiro, não chove o tempo inteiro, não faz frio o tempo inteiro. É o equilíbrio dinâmico. Então, quando você tem um excesso desse radical livre, mais radical livre do que você consegue neutralizar, é aquele amigo seu insuportável que quando ele te deixa lá em cima na gangorra e ele é mais pesado que você, e você fica lá em cima com as perninhas balançando assim. Então é quando você tem mais radical livre pesando no seu sistema do que você consegue puxar e neutralizar. Quando isso acontece, chamamos de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo vai acontecer por algumas razões. E a base desse estresse oxidativo mora na sua genética. Tanto Isso. que você pode ver pessoas que até podem ser usuárias de drogas pesadas, como eu já vi clinicamente, e não manifestam o mesmo impacto que pessoas que buscam ter uma vida extremamente regrada e mesmo assim ainda acabam tendo uma aparência de mais velha. Então, essa característica, entender a sua genética, vai poder lhe dizer o quanto você vai ter que pesar a mão no seu estilo de vida. É por isso que o Dr. Barakat tá, da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, pensando em como reverter esta carga genética que acompanha ele, não é de hoje. De ancestrais. Então, olha o que o Tamburi está falando para vocês. É um equilíbrio. Radical livre, que são liberados nos estresses da vida, porque não é só exercício. A insônia, o estresse excessivo, o tabagismo, o sedentarismo, o ultraprocessado, o álcool, são grandes liberadores de radical livre. Ok, ele tem um paciente drogado, mas ele tem um equilíbrio genético que permite e possivelmente faz uso de antioxidantes, e ele consegue um equilíbrio entre os dois. Quando há um déficit de antioxidante perante uma grande liberação de radical livre, você está vivendo o estresse oxidativo, que é esse déficit, essa diferença. Esse é um ambiente precursor de doenças. É uma das bases de todos os adoecimentos da era moderna. Né? Junto com ele, a inflamação crônica subclínica. Quase todo mundo está vivendo os dois desequilíbrios juntos. Isso é inevitavelmente a evolução de uma doença. Agora sim, se eu viver dessa maneira e permitir uma inflamação, a gente vai falar um pouco mais, a minha carga genética de depressão, demência, Alzheimer, que mais me ajuda? Câncer, diabetes, obesidade, cardiopatia, ficou tudo lá, né? Todos. Elas são minhas cargas genéticas. Eu não tenho como lutar. Eu recebi esse genoma, mas eu não estou fadado. Essa não é minha sentença. Essas são informações que vêm do meu DNA. É a pistola que está desenhada no meu DNA. Mas a pistola não atira sozinha. Quem faz pistola atirar é estilo de vida, comportamento, escolhas diárias. E aí, então, a epigenética, que é aqui, na epigenética, que a saúde, a medicina integrativa faz sucesso. Porque ajustando seu estilo de vida, desativamos, não permitimos a expressão da doença ou até revertemos e trazemos a cura para pacientes que jamais viram, inclusive. Né? Aqueles pacientes que estavam vivendo doenças autoimunes, começa da fibromialgia há 5 anos, e que em 60 dias ela está mandando de scooter na cidade dela fazendo musculação. E eu não fiz o pozinho do pilim-pim-pim.
Eu só ajudei ela a dormir e tirei aquilo que inflamava o intestino dela. Né? Vamos falar um pouco de inflamação crônica subclínica? Vamos lá, vamos lá. É, Coloca, uma das. coloca aí como você adora suas metáforas, Tamborim, manda aí. Então vamos lá. Bom, uma das questões que as pessoas geralmente perguntam, inclusive está na nossa pauta, é por que chega tarde demais esses diagnósticos, né? Por que demora para uma pessoa que já está com uma inflamação crônica? E eu gostaria de explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que a palavra crônica não significa que não há tratamento, não há jeito, ou não há cura, ou não há remissão. A palavra crônica vem de cronos, do tempo. Então, significa que você está há mais tempo do que deveria estar com alguma coisa. Então, você está cronificando o teu problema. E Isso, o agudo isso. Que bom é algo que você vai falar disso. Isso, fala. pontual. Então, quando você... Pode falar, Não, pode não, falar. não, só queria rapidinho. A gente não está falando da pancadona, hein? Aquele rubor, calor é necessário, eu quero essa inflamação para reverter essa lesão aguda. Exatamente. O que ele está falando é de uma coisa crônica. Às vezes não dói tanto, não tem uma batida, não tem uma causa clara. Mas você está a vida toda com rinite, com sinusite, com dores, com dor de cabeça, dor articular, alergias na pele, dores de cabeça. Mas não é nada, porque você toma remedinho. Só que se você olhar para trás, faz 20 anos que você vive com essas coisas. E gases, e estufamento. Então é analgésico, remedinho, anti-inflamatório, mais um Luftal. Tá todo mundo bem, né? Não tá. Quando essa pessoa um dia desenvolve uma doença autoimune, alguém tem, ai meu Deus, aconteceu com você do acaso. Como do acaso? Há 20 anos o corpo inflamado está contando que alguma coisa vai acontecer. Só que o otorrino passou antibiótico, o neuro deu analgésico para dor de cabeça, a dermato passou corticoide para a pele. O ortopedista deu um anti-inflamatório que ainda piora a permeabilidade intestinal. Por isso que essa pessoa, porque a medicina baseada na medicação não funciona. Né? Então tem que entender a causa raiz. Então não é dessa inflamação aguda que a gente está falando, é da crônica. Manda pau aí, Rodolfo. Exatamente. Vou Bom, até beber água aqui. vai lá, aproveita que agora é comigo, vou engatar a marcha aqui. Então, pensem assim comigo, gente. Eu gosto de ensinar os nossos alunos a entenderem a bioquímica pensando na origem pela qual este sistema foi desenhado. Então a gente lembra, sabe quando a gente fala assim, nossa, que cadeira linda, que design bonito desta cadeira, né? Aí você pensa, de onde vem a palavra design? A palavra design, ela vem de desígnio. Aquilo precisa ter um desígnio. A sua inflamação, ela tem um desígnio. Ela foi desenhada e evoluída, aprimorada com o passar desses milhares de anos da nossa espécie. Para quê? Combater patógenos. Ela é extremamente eficiente em combater patógenos e lesões. Então, se você corta, por exemplo, o teu braço, a pancada que o Baracate disse, que te dá aquela dor nociceptiva neuropática ali, você tem agora o patógeno, vírus, fungos, bactéria, que na nossa origem era o que mais matava o ser humano. Era os micróbios, aquela questão toda da patogenicidade de fungos, vírus e bactérias. Então, o nosso sistema de defesa se aprimorou para que, quando ele identifica um patógeno, ele faz uma revolução interna bioquímica para que este patógeno não tenha capacidade de se alimentar e nem de usar minerais para se potencializar, como é o caso do ferro e como é o caso do cobre. E, em contrapartida, o seu sistema imune ele aumenta a sua capacidade energética para conseguir vencer a guerra. Muito bem, então isso quando acontece, você tem um pico de marcadores inflamatórios, inclusive, facilmente detectado, um deles é o PCR, você consegue avaliar o pico desse dano acontecendo, e que é ótimo, porque você, quanto mais intenso você inflama, mais rápido você pode tender a se recuperar também. O problema é que quando esta inflamação se torna uma inflamação não resolvida, Isso. seu corpo não consegue desarmar o mecanismo que antes inflamou. E agora, muitas das vezes, se não todas as vezes, não consegue desarmar porque o seu estilo de vida continua Isso mesmo. assoprando a Não fogueira. consegue resolver porque você não para de ferrar o seu organismo. Isso mesmo. Exato. Então, sabe aquela fogueirinha que você acende e aí você fica lá
Só Nunca aumenta o esse fogo. fogo vai acabar, porque você fica soprando esse negócio. E você não consegue ter a noção do impacto das pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, o quanto isso pode desencadear ou perpetuar essa sua inflamação. É só uma bolachinha, mas é só um salgadinho, mas é só isso. Esse só não dá para a gente mensurar o peso metabólico que isso tem no ser humano. Eu costumo dizer que o ser humano não é uma calculadora ambulante, em que você calcula a entrada e saída de comida, pronto, emagreceu. Se fosse só isso, estava todo mundo magro, feliz da vida. Nosso corpo é um tubo de ensaio químico que anda. Acontece trilhões de reações químicas agora no nosso corpo em fração de segundo. Então, essa inflamação cronificada em você, ela vai gerar qual problema? Ela começa a emburrecer o seu sistema de longevidade. Você tem um sistema preparado e programado para a vida. Você, ser humano, foi feito para viver bem. Só que estes marcadores inflamatórios, estas citocinas inflamatórias, que nós é quem produzimos, temos no nosso código genético a informação para produzir todas elas. E algumas pessoas são geneticamente mais propensas a inflamar com facilidade. A resposta genética delas, a organização genética delas é mais fácil se inflamar em comparado com outras. Então, quando você insiste em manter o teu estilo de vida, o qual não lhe é favorável, o seu corpo ele reage te punindo. Eu costumo dizer que se você faz carinho nas suas células, elas devolvem carinho em você. Mas se você as maltrata, elas são rancorosas e elas esperam que não necessariamente já é no dia seguinte, não necessariamente é daqui 4 dias. Elas podem aguardar e te pegar daqui uns 5 anos de constância de agredi-las. E agora, essas citocinas inflamatórias que não conseguem ser resolvidas, elas começam a mudar o metabolismo celular. Você começa a preparar-se para disparar as doenças guardadas no seu DNA. E esse é o grande problema. Essa base de qualquer uma das doenças que você tem medo, você que está nos assistindo, pensa numa doença que você tem medo de ter, ou que você viu alguém na tua família ter. Você pode ter certeza que inflamação e estresse oxidativo está na base da origem dessas patologias. Perfeito. É isso aí. Então é assim, você quer estar saudável, mas eu vejo aqui um montão de gente perguntando, minha ferritina está alta, meu PCR está alto, meu VHS está alto. São marcadores de inflamação. Você está olhando exames. Você está olhando para a sua vida? Porque eu vejo você olhando exame toda preocupada. Mas quando você fuma um cigarro, você olha para o espelho e fica olhando para a tua cara com cara de preocupada? Quando você bebe todos os dias, ou bebe muito no final de semana, você vai para o espelho ou vem para mim perguntar, doutor, eu estou preocupado, estou bebendo muito? Não. Quando você come alimentos e não percebe sua barriga estufada, cheia de gases, cronicamente uma vida inteira, você não se incomoda, parece não se incomodar com isso. Mas quando vem o exame, você fica preocupado. Agora, se eu te disser que quase tudo que você faz na vida de errado é responsável pelas alterações dos seus exames, agora você está disposto a mudar a sua vida para melhorar o seu exame? Ou você está esperando de mim um remedinho para você continuar errando, vivendo, mas mudar os seus exames? Porque se a sua resposta for a segunda, é melhor você sair da live. Não é para você. Primeiro que a live é para profissional de saúde, aqui, hoje. Eu já disse desde o começo, pergunta rasa eu não vou nem responder, tá? Tem live que eu bato com vocês, povão. Mas tem live que a gente tem que aproveitar o Rodolfo para mais do que isso. Para ficar respondendo. Seu PCR está alterado, sua ferritina está alterada, você está inflamado. São sinais e marcadores de inflamação, mas isso não é nada. Né? Porque você vai encontrar profissional que vai falar para fazer sangria. Daqui 6 meses sua ferritina vai subir. Porque você continua inflamando o seu corpo. Então você está vivendo um estilo de vida que merece os melhores exames? É isso que eu te pergunto. Você cuida do seu sono, dorme direito, gerencia seu estresse, não come ultraprocessado, seu intestino é saudável, pratica exercícios, exerce gratidão, cuida da sua saúde espiritual.
Porque se você fizer tudo isso e os seus exames estiverem alterados, eu estou preocupado. Agora, exame alterado para quem tem estilo de vida ruim, filho, isso é consequência. Você só está colhendo aquilo que você faz todos os dias. Então vocês ficam preocupados demais com isso, mas não tem coragem de olhar para o comportamento de vocês e avaliar se isso não é o responsável por aquilo que os incomoda. Né? E candidíase de repetição. O que eu faço? Para de tratar a periquita. Ela não tem culpa nenhuma do processo, a sua periquita. Né? Quem tá machucado é o seu intestino, é a sua desbiose. É por isso que vocês não curam nunca candidíase. Você vai na ginecologista, ela te soca um monte de antifúngico via oral local, mas não trata a causa raiz, o desequilíbrio do seu intestino. O seu intestino está desequilibrado por quê? Porque ou você usa muito antibiótico, muito anti-inflamatório, se alimenta muito mal. Um pouco de tudo, ou alguma delas muito. Então, você quer ter um estresse oxidativo controlado, mas fuma bastante todo dia? Cara, você tem que parar de fumar. Ou você vai se entupir de N-acetilcisteína, transresveratrol, vitamina C, o máximo de antioxidante. E olhe lá, é possível que não dê conta. Né? Então aqui a ideia é ter saúde. Para ter saúde e bons exames, você vai ter que viver um estilo de vida para isso. E é sobre isso que a medicina integrativa, a saúde integrativa trabalha. Sobre comportamento, estilo de vida e escolhas diárias. Né? Então eu vi uma paciente ali também, como que é? Candidíase, PCR alto, VHS, ferritina, né? Como é que é? Eu às vezes escrevo e não consigo ler o que eu escrevi. Minha letra é horrorosa. Deixa para lá isso que eu anotei. Mas esse é o ponto. Então, você está lá todo dia comendo, bebendo. Vamos por exemplo claro, que a comida não. Todo final de semana toma um monte de cerveja. Então me responde aqui quem toma cerveja todo final de semana. Rápido, vai. Vai. Eu não vou nem olhar nome, vamos. Toma. Seu marido, fala do seu marido. A maior parte que está aqui conosco é mulher. Conta para mim, seu marido é cervejeiro de domingo? Então, para vocês que estão respondendo sim, na segunda-feira, ele está inchado? Ele está cansado? Ele está com diarreia? Ele está com as mãos inchadas? Está com brain fog? Está lento? Tá? Nunca ninguém fez uma associação com o domingo com a segunda-feira? Isso é inflamar. Passou o domingo se inflamando de álcool e glúten e não consegue entender que toda segunda-feira, repetidamente, está inflamado com as consequências desse comportamento. Né? Então, assim, não dá para você ter saúde se você não viver um estilo saudável. O seu estresse oxidativo vai desequilibrar. Você possivelmente não vai ter antioxidante para equilibrar o que você está produzindo de radical livre. E se já convive com alguma rinite, sinusite, dor de barriga, gases, dores articulares, cronicamente dermatites, tudo isso junto vai fazer um dia você ter as doenças autoimunes. Estão aqui me perguntando, doutor, e o Hashimoto? Doutor, e o lipedema? Doutor, eu vou em todo lugar, ninguém me trata, eu preciso de dinheiro, porque sem dinheiro eu não consigo esses tratamentos. Que mentira, todo dia eu passo de graça aqui para vocês. Né? Você está disposta a parar com comer, a descobrir aquilo que te inflama? Então vamos lá, o que pode inflamar? Sempre tem que ter algo estranho no organismo para provocar uma reação inflamatória. Né? A reação inflamatória não acontece do nada, precisa algo acontecer. Você pode ter meio quilo de verminose no seu intestino, isso te provoca uma reação, né, inflamatória, autoimune. Você pode usar produtos químicos. Você sabe que na pele, eu só passo na minha pele aquilo que eu comeria. Porque a pele é igual ao intestino. Aliás, eles têm a mesma origem embriológica, não é mesmo? Ectoderma, endoderma, no embrião. Então, se você passa na pele um monte de produto que você não comeria, pode ser que esses produtos que você passa na pele tenham petroquímicos, substâncias químicas que vão penetrar no seu organismo como agentes externos, como corpos estranhos. Né? Você tem preenchimento de óleo no popô, no corpo inteiro, e vive inflamado e não sabe por quê, está cheio de óleo estranho dentro do seu corpo. Ou já fez 6 trocas de transplante, todas elas em cápsula, o seu corpo rejeitando aquela prótese, e você não consegue imaginar o que pode estar acontecendo com você, pode ser isso. Mas independente disso tudo, por onde é que todo dia entra algo estranho para dentro do nosso organismo, Rodolfo? Bom, nós temos hoje infelizmente ou felizmente, nós temos durante uma vida o trato gastrointestinal, ele recebe a maior carga antigênica, ou seja, com maior impacto, com genotoxicidade, durante uma vida inteira. Nós estamos falando de toneladas
moléculas, né? Nem sempre são alimentos, na maioria das vezes não são alimentos, são fórmulas, né? E que acabam tendo as suas consequências ao longo desse tempo. E quando a gente fala de intestino, nós falamos de cérebro. Isso. E nós começamos hoje, né, o intestino, você tem o eixo intestino-cérebro, mas o intestino você tem o eixo pele-intestino, coração-intestino, fígado-intestino, rins-intestino. Então o intestino, talvez nada por um acaso, é por esta razão que ele fica no meio do corpo, centralizado. Tanto para baixo quanto para cima, ele está centralizado. Ele está ali organizando e redirecionando e recebendo informação do corpo todo. E quando a gente fala de neurodegenerativas, e aí a gente entra até mesmo em glaucoma, nós estamos pensando no intestino que tem uma comunicação muito íntima com o cérebro, e o cérebro também devolve essa comunicação para com o intestino. E aí nós temos inclusive, eu vou até te mandar depois essa publicação, eu uso nas minhas aulas, no Journal of Neuroinflammation, né? Então, o Jornal de Neuroinflamação, em junho de 22, fez uma gigante explanação fisiológica da relação intestino, neurotransmissores, metabólitos destes neurotransmissores e o cérebro. Então, quando a gente fala e quando a gente pensa que o intestino produz serotonina, dopamina, neurotransmissores ali em grande quantidade, esses neurotransmissores, na presença de inflamação no intestino, eles são metabolizados e esses metabólitos podem chegar até o teu cérebro, e quando esses metabólitos, não necessariamente o neurotransmissor, mas as citocinas inflamatórias que foram originárias no seu intestino, viajam até o teu sistema nervoso central, chega no teu cérebro, causando a neuroinflamação. Esta neuroinflamação faz uma bagunça nos seus neurotransmissores. Destrói a sua dopamina, destrói a sua serotonina, ou seja, você fica sem motivação, sem sensação de gratidão, com uma dificuldade de jogo de cintura, qualquer coisinha é algo muito grande para você, é muito difícil, você larga a mão de tudo e quer parar, você não começa mais a enxergar o mundo cor-de-rosa, como eu gosto de brincar, e você começa a ficar reativo demais, porque você aumenta a expressão de um receptor N-metil-D-aspartato do glutamato. Isso. Então você começa glutamato a ficar... no cérebro. Exato. Você começa a ficar glutamatérgico ou glutamatérgica. Muito glutamato, essas citocinas aumentam a expressão do receptor deste glutamato, acoplando com muita facilidade, com muita sensibilidade, aumentando irritabilidade, pensamentos acelerados. E agora eu te pergunto, será que realmente é uma questão depressiva? Realmente é uma questão de ansiedade? Realmente é uma questão de doenças neurodegenerativas? Ou poderia ser um excesso de inflamação cerebral conduzida pelo intestino que não foi olhado, e quando você modula... Negligenciado. Há anos ferrado e ninguém olhando para ele com carinho. Exato. Então, aí, só para terminar meu raciocínio agora, essas citocinas inflamatórias no cérebro, lembrando, o seu cérebro, o nosso cérebro, ele é mais de 2/3 gordura. Então você começa a ter, por causa destas inflamações, dessas moléculas inflamatórias... A composição do cérebro é de mais de 70% de lipídios, é isso que ele está falando, hein? Água e gordura, é isso que é cérebro. Exato. E esse lipídio, inclusive, o Alzheimer, quando você tem um polimorfismo na ApoE4, que é um gene que codifica um transportador de gordura para o cérebro. Quando falta a gordura para o cérebro, é um extremo problema. Só que esta gordura, ela também precisa ser protegida. Protegida de quê? Dessas citocinas inflamatórias e do estresse oxidativo. Perfeito. Esse estresse oxidativo, ou os radicais livres, quando eu falo radical livre, para os profissionais de saúde, existem vários nomes diferentes deles. Eu estou generalizando o termo. Esses radicais livres, no teu cérebro, eles vão depender de defesa antioxidante para conseguir neutralizar e não oxidar a gordura.
a peroxidação desses lipídios começam a comprometer o funcionamento do neurônio, a célula do cérebro. A comunicação entre os neurônios começam a ficar deficitária. Aí você começa a ter esquecimento, brain fog, aquela nuvem que fica na cabeça, letargia, irritabilidade, tolerância baixa. E aí as pessoas falam, será que é TDAH? Isso. Será que é isso? Será que é aquilo? Porque é importante dar um nome, Isso. né? Uma criança comendo aqueles flocos luliloops coloridos, fluorescentes, cheios de açúcar, é tipo uma estricnina para criança, ela sai correndo, aí alguém quer dar uma droga para acalmar essa criança, se ela já foi drogada de manhã pela própria mãe sem saber. Exato. Né? É isso que hoje está falando. É sobre inflamação. Maravilha, cara, a sua explicação de conexão cerebral, né? E da neuroinflamação, porque nós estamos vivendo né? Uma era de doenças neurológicas. Gente, sempre tem uma causa. É esse o sucesso do nosso trabalho, buscar a causa raiz. Então, umas coisas que quero esclarecer aqui, porque as perguntas são repetitivas. Antes de mais nada, mandar um abraço para o meu amigo Verdun, super campeão de MMA, que está aqui presente na live. Beijo, Verdun. A live será salva para todos. O Insta do Rodolfo Tamborim estará salvo lá na minha live, salva para vocês conhecerem. E depois vocês vão visitar. Inclusive, qualquer pergunta que vocês quiserem deixar na live salva, depois o Rodolfo responde. Então, essas coisinhas bobas, esquece, gente. Eu vou cuidar disso. Foca na aula. Nós estamos falando, o que eu estava falando aqui, é que a maior parte das pessoas não percebe. Mas a maior porta de entrada de inflamação é a boca. Você pode realmente se inflamar pelo que passa na pele, pela aquela agulhada que você tomou, não sei do que, por verminoses ou parasitas, ou corpos estranhos, como próteses e preenchimentos de óleo. Eu vi uma menina aqui dizer, uma seguidora, eu tenho Hashimoto, meu intestino tudo funciona bem. Eu tenho um paciente dentista que trabalhava com mercúrio há 30 anos atrás. Manipulava mercúrio na mão, Rodolfo. Então ele tem uma alta toxicidade de metais pesados que provocou a reação de autoimunidade e desenvolvimento de Hashimoto. Então as causas são muitas, mas sempre tem uma causa. Né? Um aparelho de biorressonância identifica. Eu tenho um aparelho russo na clínica que eu identifico tudo. Mas essas precisam de ajuda. Aqui o que eu posso passar para vocês é aquilo que vocês podem fazer em casa. É controlar a maior porta de entrada de corpos estranhos. Desde o dia que você largou o peito da mãe, ou entra alimento ou entra algum produto dentro da sua boca. Por Deus, você está salva, porque ele fez um intestino blindado. Aquilo que você come vai para o esôfago, o estômago acidifica, vai para o intestino, absorve nutrientes, depois absorve água e elimina fezes. Agora, a grande maioria de vocês tem uma condição chamada permeabilidade intestinal. Existe uma permeabilidade maior do que o normal. Extravasam para fora do intestino alergias alimentares, glúten, bactérias, parasitas, fungos, vírus, caem na circulação. E isso pode, pela alimentação, desde a infância, estar gerando reações inflamatórias até o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, a primeira coisa a pensar e mais acessível a todos vocês, antes de reclamar que não pode procurar isso ou aquilo, ou pagar isso ou aquele, é cuidar daquilo que você faz todo dia. Especialmente aquilo que você coloca na boca. Enquanto você está reclamando de um... Porque eu vejo gente reclamar, minha vida é uma droga porque eu não tenho dinheiro para passar nesse médico. Caraca, meu. Poxa vida. Você não está prestando atenção nas dicas. Você quer que alguém pegue você no colo, mas não dá. Aqui as informações estão sendo dadas. Você está cuidando dos alimentos que você ingere? Muitos de vocês não percebem a relação que o alimento causa no intestino, porque não é alergia. Quando é alergia, vocês rapidamente percebem. Você põe uma bica azul, tua cara ficou inchada, sua barriga distendeu, você nunca mais põe bica azul na boca. Seu cérebro aprendeu essa lição, essa conexão. Agora, o que vocês têm na sua grande maioria são sensibilidades alimentares que, diferente da alergia, não tem manifestação imediata, mas tem manifestação tardia. Então você come, amanhã seus gases estão distendendo na sua barriga. É uma reação tardia. Toda vez que aumenta muito esses gases, pode aumentar a permeabilidade. E agora, restos alimentares ou bactérias são lançadas na sua circulação. E esse intestino inflamado vai ser uma porta de entrada de tudo que pode acontecer no seu corpo. Eu vi gente falando de lúpus, de psoríase, pode todos ter a mesma causa. Então, ao invés de ficar preocupado com a doença, quem se preocupa com a sua doença, com a droga que você vai tomar, é o especialista. Nós, da medicina integrativa, queremos tratar a causa. Então, você está cuidando do seu sono? Você gerencia bem seu estresse? Está praticando exercícios? Está se alimentando? Identificou os alimentos que não lhe fazem bem? Já removeu? Ai, doutor, que eu não sei viver sem pão. Sai da live. Sai da live, porque não é para você.
Né? Você precisa estar maduro e entender. Glutamina é maravilhoso, mas se você continuar comendo alimentos que lhe inflamam, a glutamina não vai resolver nada. Entende? Então a primeira coisa que eu vi aqui, lembrei o que estava escrito aqui, ó. Qual alimento desinflama? Não importa que alimento desinflama, importa você descobrir qual alimento que você está ingerindo que está te inflamando e renunciá-lo. É isso que é cura. Então não tem, come uma selga verde colhida pelas camponesas no crepúsculo. Não existe isso. Não tem nada que vai curar você. O que vai curar você é parar de adoecer, é descobrir o que está lhe adoecendo e remover. E não é geral o que eu vou falar, mas na grande maioria o glúten é pró-inflamatório para muitas pessoas, a caseína do leite é pró-inflamatória para muitas pessoas, castanhas, ovos podem ser para muitas pessoas, entende? Então você tem que tirar isso da sua alimentação. E eu vi aqui dezenas de comentários que pouca pessoa leu. Eu tenho artrite inflamatória de Hashimoto. Desde que eu parei de comer trigo e leite, minha vida mudou. Alguém deu atenção para esse comentário dela? Ninguém. Ela está lá. São várias comentando isso. Aliás, todos vocês que melhoraram a sua vida através da alimentação, por favor, façam um depoimento aí para aquelas que estão chorando entenderem que não é falta de dinheiro, é falta de informação e conhecimento que vocês têm. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Então compartilha aqui um pouquinho. Eu tinha esse problema, eu tenho esse problema. Não importa. Caldo de osso vai curar tudo? Não, caldo de osso é maravilhoso, mas se você continuar inflamando, não tem caldo de osso que vai te ajudar. E sabe quem é que passa dentro do trato gastrointestinal? Um nervo enorme, que passa por todo o trato gastrointestinal e entra no cérebro. Vocês conhecem esse nervo? Vocês têm ideia de quem eu estou falando? Um nervo importantíssimo, maravilhoso, né? Cada vez mais, só para vocês terem uma ideia, antigamente, há 30 anos atrás, existia uma cirurgia que chamava, ia falar o nome do nervo, que arrancava o nervo inteiro, Rodolfo. Os gastros, Uau, dissecava e tirava o nervo. Você uau, que tem isso? noção que é remover esse nervo de alguém, Caraca, meu. né? Então chamava vagotomia. Então removia o nervo vago. O nervo vago é o nervo que controla o sistema parasimpático. Nós estamos vivendo uma vida excitatória, café, droga, álcool, agitação, ansiedade, intestino inflamado. Então ficamos excitados, acelerados. O vago é aquele que controla a respiração, controla o batimento cardíaco, controla o seu ciclo circadiano, controla a detoxificação hepática. Agora, se o seu nervo vago passa no intestino inflamado, o seu nervo também está inflamado. E aí ele perde essa capacidade de equilibrar o sistema parasimpático junto com o seu sistema simpático. E aí por isso que as pessoas estão todas excitatoriamente aceleradas, precisam de drogas para desligar a mente. Né? Então, estão cuidando da alimentação? Porque se não cuidar da alimentação, você está praticando exercícios, está cuidando do seu sono, está exercendo gratidão, está orando para Deus, está buscando um equilíbrio geral. Porque se você só ficar querendo viver do jeito que quer, acompanhando seu marido, seu filho, e querer exames bons, você não vai conseguir. Certo? Eu queria comentar uma coisa interessante, né? Quando eu mostrei o exame genético do Barakat para ele, né? Qual que era o objetivo, né? O Barakat é um cara que, olha que interessante, né? Apesar de todo o conhecimento que ele tem, e ele não só fala, mas ele vive o que ele fala, qual é a função, então, do Barakat fazer ainda um rastreio genético de alta densidade para fazer o quê? O ajuste fino. O ajuste fino, que é aquele ajuste que você não consegue saber se você não tem o exame molecular na mão. Para você conseguir dar o zoom in. Você vai dando zoom, chega lá dentro da célula e aí você abre o manual de instrução do usuário. E lá, coisas que ele mesmo já suspeitava pela própria carga familiar dele, mas lá nós conseguimos identificar não só a genética das doenças, mas os micronutrientes, todas as vitaminas e todos os minerais, para que ele pudesse ter uma formulação personalizada daquilo que ele já vem fazendo, já vinha fazendo, muito bem feito. Então, hoje, o que não falta é tecnologia e informação. Não podemos alegar imbecilidade hoje nessa era que você tem literalmente na palma da mão informação, literalmente na palma da mão você consegue agendar uma consulta, você consegue pesquisar por profissionais, buscar indicações de profissionais, que é a missão que a USE vem fazendo, gerando um exército, como o Barakat fala, de profissionais com a visão
do ser humano, como nós estamos falando. E o nervo vago, eu acho um nome horrível para ele, porque dá a impressão que Não ele é é vago, né? vago, né? É um vago mais menos vago que existe. Ele é altamente presente e mais necessário numa época e do cada vez mais e que na verdade estimular o nervo vago, como grounding, por exemplo, como aterramento, você andar descalço. Quando foi a última vez que você andou descalço na grama de verdade, não no cimento ou na tua casa, né, mas na grama, na areia da praia, enfim. Então, são hoje, infelizmente, nós nos desconectamos muito daquilo pela qual nós nos originamos. Isso. E naturalmente, se você pega o teu relógio diz que você não pode entrar com mais de 50 metros de água de profundidade. E você é um mergulhador profissional e você mergulha até 70 metros e o teu relógio quebra, você não pode ficar bravo porque teu relógio quebrou. Você fez aquilo que não era para fazer com ele. Nosso corpo tem uma máquina, tem um manual de instrução, a qual deve ser respeitado. Se você o respeita, ele te respeita de volta de uma maneira com saúde e produtividade. Perfeito. É isso aí. Vocês estão nos acompanhando na live. Se vocês querem conhecer mais e querem fazer parte desse movimento, onde já estamos formando 2.000 novos profissionais de saúde com todo esse conhecimento. Rodolfo é um dos grandes professores desse movimento. São 29 professores. Nós já somos 2.000 em 6 meses. Nós vamos chegar em 10.000 alunos esse ano. Queremos agora, até o meio do ano, 5.000 alunos. Se você quer fazer parte desse movimento, digita aí, Nova Saúde. Digita Nova Saúde. Você vai receber o contato de profissionais que vão ajudar você a conhecer melhor esse movimento onde o Rodolfo e eu fazemos parte, tá? Digita Nova Saúde. Muito bom, Rodolfo, muito bom mesmo. Olha, algumas coisas que eu quero contar aqui para vocês. Vou fazer uma pergunta e muito obrigado por todos terem compartilhado suas experiências de sucesso com a ressignificação alimentar. A mudança alimentar trazendo toda a saúde que vocês buscavam. E não foi medicamento. Obrigado por compartilhar, para que aqueles que estão distante disso percebam que não é tão caro, não é tão difícil. Aliás, é simples, apesar de ser difícil, porque as pessoas são teimosas e têm muita dificuldade de abrir mão de prazeres pessoais. Eu atendi um rapaz, a família estava desesperada. Ela atendi dois. Por razões financeiras, não voltou mais. E eu não tive a chance de continuar cuidando dele. Mas teve um caso que foi muito chateado. O menino devia ter 15 anos. Ele tinha psoríase, já. Ele tinha Hashimoto. E ele vivia tomando cerveja, comendo super magro. Magro. Então, ele não engordava. Então, o que ele comia? Ultraprocessado sem parar. Uhum. Miojo sem parar. Macarrão, massa. Pães, leites achocolatados e cerveja. Isso não é diferente de toda uma juventude que está comendo assim. E esse menino chegou com psoríase e Hashimoto. Eu disse para a família que nós tínhamos que interromper imediatamente isso na vida dele. E disse que a causa de toda a doença que ele estava vivendo era a alimentação. Eles foram para o reumatologista deles, contou para eles a nossa consulta. O reumatologista deferiu palavras ofensivas à minha pessoa. Ok, eu fico muito feliz por isso. Isso mostra que realmente eu estou no lugar certo, onde eu quero estar, distante de vocês. E disse que aquilo tudo era picaretagem. Eles adoram esse nome. Sim. 3 meses depois, ele voltou para a minha clínica desesperado com diabetes tipo 1. Agora eles ficaram preocupados, os pais. Doutor, aconteceu isso, tem a ver com tudo aquilo que o senhor havia dito? Lógico que tem. Havia tanta reação de autoimunidade, tantos anticorpos sendo produzidos no corpo do seu filho por essa inflamação crônica, por conta da permeabilidade, que agora o pâncreas dele foi destruído por esses anticorpos. E agora, agora realmente não podemos fazer mais nada sobre a diabetes. Não tem mais como reverter. Vai usar insulina para o resto da vida. Então, eles já tinham o aviso, já tinham recebido a informação, foram naquele profissional que é o especialista, me chamou de picareta. 3 meses depois, esse menino de 15 anos estava com diabetes tipo 1. A família cheia de condições, mas não tem nada o que fazer mais. Não adianta nada todo o seu dinheiro. Não serve de nada agora. Ai, mas agora vem um desespero. Eu falei, não, tudo ainda pode piorar. Lógico. Porque são 3 doenças autoimunes que seu filho tem. Você vai esperar a quarta? Porque agora... Então, mas agora de que adianta mudar alguma coisa se ele já está com diabetes? Esclerose múltipla,
Quer mais? Ah, eu te trago artrite reumatoide, quer mais? Tá tudo pegando fila. Hashimoto. Né? O Hashimoto ele já Ah, tinha, e a psoríase. já Já tinha tinha. fechado. Então, mas o reumato dele disse que tudo era loucura minha, que bastava ele tomar lá os corticoides e as medicações. E ninguém trata a causa raiz. É sobre isso que falamos aqui. Tratar a causa raiz dos problemas. E por que eu falo tanto de alimentação? Simples, eu vou fazer uma pergunta para vocês que nos acompanham. Quantas de vocês, especialmente as mulheres que estão aqui, acima de 40 anos estão aqui nos acompanhando? Acima de 40, 50, 60. Há 20 anos atrás, 1990, quantas pessoas com Alzheimer, demência, autismo ou doenças autoimunes vocês conheceram? Qual é a quantidade de pacientes com obesidade e diabetes que vocês conheceram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Me conta. Com certeza era uma comadre, era amigo de alguém que tinha uma doença autoimune, um parente. E hoje, o que nós vemos? Um mundo completamente diferente. E o que vocês acham que mudou? O planeta? O genoma? O DNA? Não, o que mudou foi a epigenética, o comportamento. Acima de tudo, a alimentação. Então, nossas crianças e nossos familiares estão morrendo pela boca. E você que é jovem, que caiu nesse mundo agora, fica olhando para mim, achando que eu sou um maluco, porque você nasceu dentro de um mundo que acha que ele sempre foi assim. Mas não é. Tem 30 anos que a indústria alimentícia está destruindo a saúde de vocês. E a indústria farmacêutica, se aproveitando disso, está escravizando vocês através de profissionais de saúde, rasos, com pouco conhecimento, treinados para prescrever medicamento, sem buscar a causa raiz do seu problema. Então, aquela primeira pessoa, eu estou com essa doença, qual especialista endócrino integrativo? Filho, é melhor procurar uma nutricionista integrativa funcional do que um especialista em doença. A medicina desenvolveu profissionais especialistas em doença, não são especialistas em saúde. O modelo atual da medicina não é baseado na saúde, é na doença. Porque é tratar a doença que dá rendimento para a indústria farmacêutica. Então, tudo hoje no médico é descobrir um sintoma, associar ao nome de uma doença e dar o seu respectivo medicamento. Esse é o mito do diagnóstico que a medicina convencional vive. E é sobre exatamente isso que estamos aqui falando. Agora, quantos de vocês estão dispostos a mudar o estilo de vida para poder ter boa saúde? Ainda encontro gente com resistência. Você acredita nisso, Rodolfo? Muita gente com resistência, especialmente os jovens, lógico. Não tenha dúvida, né? Os jovens, o jovem eu costumo dizer que eles passam por uma síndrome, né? Que é a síndrome da imortalidade. Então só o jovem ele tem a Eu já impressão que ele vai fui viver para sempre. Pois é, Eu passei. Agora você acabou de definir uma síndrome que eu vivi por uns 15 anos, viu? pois é, Desafiando todo e todos, inclusive. exato, exato, exato. E aí a gente vai. Olha, o- olha aqui o que a Vanessa falou. Limpar Manda. o aquário. Legal, Bacana. É aluna da USE, essa menina. legal, Certeza. com certeza. É uma É excepcional consertar o metáfora. ambiente. Nós estamos adoecendo pelo estilo de vida e o ambiente que estamos inseridos. Você quer se curar sem tratar o ambiente. É querer tratar um peixe no aquário sujo. Você não vai tratar o peixe enquanto não cuidar do aquário. É isso, exatamente isso, né? E aí, naturalmente, eu costumo dizer que a vida ela é um grande restaurante. Boa, manda. Quero ouvir. Você pode sentar nesse restaurante, você obrigatoriamente, quando você achar que o restaurante é a vida, você pode chegar nesse restaurante e esse restaurante tem de todas as opções de cardápio para você, de todas as bebidas, comidas, etc. E você pode pedir o que você quiser. E você pode ficar anos dentro desse restaurante. Só que uma hora, esse restaurante vai te dar conta. E essa conta vai chegar. E quando chegar, você vai ter que pagá-la de um jeito ou de outro. Não sai do restaurante da vida sem pagar a conta. A questão é, se você fez uma gestão das suas escolhas e das suas decisões conforme você ia pedindo os seus pratos, chega uma conta fácil de você pagar. Se você não sabia ou alegava ignorância, falsa ignorância, porque o minuto estava lá, o preço estava lá, mas você quis pedir, Isso. achando que nunca ia chegar essa conta. Vai dar certo, vai dar Não, certo. deixa aí. Onde deu certo? Exatamente. Onde deu? E aí essa conta vem, e aí você se assusta com a conta, e aí você vai descobrir que essa conta vai lhe custar mais um pouco de conta, porque você vai precisar pagar para alguém te ajudar a resolver aquela conta.
que você mesma fez. Ninguém fez por você. E aí é algo que, se a gente tivesse essa sabedoria, como estamos falando isso agora, talvez funcione, que inclusive o meu próximo livro, O Algoritmo de Deus, que está saindo agora, o qual o Barakat fez a minha apresentação do autor, com muita honra. É um livro que eu busco trazer para Que as pessoas, nome feliz, né? não é? O Muito Algoritmo de feliz. Deus. Muito feliz. Você tem Muito. você tem um algoritmo muito bem forjado dentro de você, que ele está fazendo de tudo para te abençoar. E você faz de tudo para atrapalhar. Então fica horrível esse negócio, né? Então eu acho que se as células do seu corpo pudessem sair e bater na sua cara, elas fariam. Ela sai do corpo, bate na tua cara, depois ela volta. Porque não é possível isso que está acontecendo. E aí não tem jeito, essa conta vai chegar no teu restaurante. E você vai ter que pagar essa conta. Dá tempo ainda de você acender uma luz na tua cabeça e fazer as escolhas melhores do que você está pedindo. É a chance que você tem. É isso aí. Adorei a metáfora, adoro suas metáforas, são excelentes, Rodolfo. Por isso que é bom, porque os alunos aprendem com metáforas, né? E acho uma didática muito inteligente, inclusive fazer boas metáforas. Adoro fazer o mesmo. Bom, acho que desenvolvemos bastante o assunto. Eu ainda fico muito triste quando eu vi aqui. Mas fala do lipedema. Caramba, a gente falou tudo, você que não entendeu e não percebeu. Então eu vou perguntar para você, que falou do lipedema. Eu vou aqui, ó. Vou aqui, ó, antes para encerrar, tá? Vamos lá. Porque assim, nós estamos falando com você há uma hora. E você quer saber do lipedema. Deixa eu ver a moça aqui. A pergunta que eu faço para você, moça do lipedema. A senhora tem gases? Ó, para o lipedema, além de uma dieta anti-inflamatória, ou se você recomenda o uso de hormônios, bom, pronto, essa acabou de falar, aqui em cima. Lipedema não pode tomar colágeno? Lipedema pode fazer isso? Lipedema você tem que descobrir o que te inflama. Então, todo mundo que tem uma doença, qualquer uma, pele, autoimune, qualquer coisa inflamatória crônica, tem que perguntar, seu intestino é bom? Porque se ele for bom, pode não ser nada na sua alimentação. Mas se ele não for bom, gases, estufamento, diarreia, evacuar 2 vezes na semana, você tem que tentar fazer associação, porque isso é algo que você faz sozinho até. Né? E se você não melhorar depois disso, vai procurar ajuda. Então você primeiro tem que desativar aquilo que você coloca para dentro. Então você que tem lipedema, já tirou o trigo da vida? Já tirou o leite da vida? Já começou a querer emagrecer? Está praticando exercícios? Só depois de você fazer tudo isso é que você vai pensar em modular os hormônios, diminuir o seu estrogenismo, colocar, organizar, e só depois é que você pode ir para uma cirurgia. Porque a cirurgia sem tratar a causa vai ser um tiro no seu pé. Então nós estamos falando aqui o tempo todo de inflamação causada pelo comportamento. O seu lipedema não pode ser diferente. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês tem lipedema, mulheres, porque todas as que eu curei e reverti, todas tinham permeabilidade intestinal. Absolutamente todas tinham relação com os alimentos. Tá bom? Então, o que mudou nos últimos 20 anos é a alimentação. Você via lipedema nas mulheres décadas atrás? Não, é a mesma coisa. Então, vocês têm que cuidar do todo e parar de ficar olhando para o nome da doença que vocês têm. Porque essa é a armadilha da indústria farmacêutica. Você fica preso a um diagnóstico. Ah, essa é aquela paciente do lipedema. Ah, aquela é a paciente da, do, da esclerose múltipla. Ah, aquela paciente é aquela da fibromialgia. Você não tem mais nome, você não é mais esposa, você não é mais mãe. A medicina te olha com esse rótulo. E você aceitou. E você também se autodenomina como esse rótulo. Esse é o problema. Por isso que eles não vão encontrar cura. Porque vocês não estão olhando para você como um todo sistêmico, conectado. O primeiro órgão construído como embrião é um tubo, que é o digestório. Depois, o corpo todo é construído em volta dele. Então, quase tudo que passa no intestino repercute no seu corpo inteiro, na sua pele, no seu cérebro, em todos os lugares, nas suas articulações. Então, antes de ficar procurando muita coisa ou droga, faz o básico, faz o simples. Cuida do seu sono, pratica exercícios, faz uma dieta limpa, remove tudo aquilo que pode ser e observa quantos de vocês já vão melhorar brutalmente e só vão sobrar poucos para tentar investigar alguma outra causa que não tenha sido a alimentação. Faz o básico, faz o simples para depois procurar ajuda.
Certo, Rodolfo? Exatamente. Certíssimo. Eu gostaria de pedir, de fazer Manda. uma Você provocação para as pode tudo. pessoas, Manda. que é o seguinte, vamos pedir para que todas as pessoas que estão aqui, printar a nossa tela, marcar a gente nos stories e marcar a USE, também, a Universidade de Achei Saúde sensacional. Integrativa, e descrever a mensagem que mais tocou ela nessa mais de 1 hora que nós estamos aqui. Não é possível que quem ficou aqui pelo menos 15 minutos não tenha pego alguma Olha, a frase, sugestão alguma do mensagem. Rodolfo é incrível. Tá aí o Instagram dele, Rodolfo Tamburim. Isso aí, com N no final. Rodolfo Tamburim Tamborim com de N no navio final. no final, não é in, é in. Doutor Baracate, vocês conhecem. O outro é Universo Saúde Integrativa. Vocês printem e façam algum comentário para a gente poder entender o quanto essa live impactou na vida de vocês e assim nos organizar para uma live futura e breve, mais avançada, com mais informação, mais aprofundada, dependendo dos comentários que nós lemos aqui, lógico. É isso Que aí. tal? Boa, É isso excelente. aí. Vou salvar a live, vou salvar o Insta do Universo Integrativo e vou salvar o Insta do Rodolfo para todos vocês. Vocês também podem ir lá colocar os seus comentários. Rodolfo, muito obrigado. Já estou me chamando lá do Instituto, eu tenho que sair correndo. Beijo, irmão, até Beijo. breve. Tamo Constelação, beijão, tá bom? Abraço a todos. Deixa logo, deixa lá um comentário na live que eu vou salvar para vocês no feed. Abraço, Rodolfo. Beijo. Tamo junto.